TV Cidade, agora na inauguração da gráfica DT, Diário de Taubaté. E aqui ao meu lado, a empresária, aliás, são dois sócios agora nesse próximo investimento. É o Paulo Torraca e a Yara de Carvalho. Tudo bem, dona Yara? Fala pra gente sobre esse novo projeto agora da gráfica. Pois é, já faz um tempinho que Taubaté vem exigindo uma máquina rotativa para a gente ter mais rapidez e eficiência na colocação do jornal diariamente nas bancas. Chegou a hora. Então eu comprei essa máquina, que é uma rotativa 4x4, isso quer dizer que ela imprime todas as cores em colorido em todas as folhas. Não é miolinho e capinha, não. Colorido em todas as páginas, em qualquer tipo de papel. Ela tem um forno, ela faz todo tipo de jornal, impressos, folhetos, panfletos, cartazes, folders, até Bíblia, se alguém quiser imprimir uma Bíblia nela. Então, a gente está acreditando no progresso de Taubaté, inaugurando exatamente dentro do aniversário de Taubaté, com uma bandeira de Taubaté que vai ficar sobre a máquina, que a gente vai mostrar amanhã de manhã, nesse sábado de manhã, que é a inauguração. E é um investimento de quase R$1 milhão na instalação, no transporte, na compra da máquina e nos acessórios que a gente trouxe e na matéria-prima que a gente está comprando. Então é um modo da gente mostrar para Taubaté que, se Taubaté sempre acreditou no Diário de Taubaté, o Diário de Taubaté também acredita em Taubaté. E o meu amigo Torraca, Paulo Torraca, que tem um jornal em São José dos Campos, a DC Indústrias, veio se somar a mim para a gente administrar junto essa gráfica, que eu não aguentaria fazer isso sem ele, que ele é meu amigo de 200 anos, tem experiência na área e vai dar o maior sangue aqui, né, Torraca? Se Deus quiser. Paulo, chegou então para unir aí forças. A Yara, ela já comentou o objetivo que nós nos propusemos a criar, né? E vai fortalecer a democracia da região, fortalecer a imprensa regional. E eu acredito muito no que nós estamos desenvolvendo aqui, porque o mercado está em crescimento, vamos atender o mercado editorial, né, Yara? Eu até esqueci. Editorial, comercial, folhetos para supermercados, para imobiliárias, empreendimentos imobiliários. E vamos também criar produtos editoriais. Nós temos ideia de criar jornais. Nós temos tudo, nós temos a capacidade instalada, podemos fazer o que a gente quiser. Então nós vamos fazer o que a gente quiser. Então tem muita surpresa que pode estar vindo por aí. Você é do jornal ADC de São José dos Campos, é isso? O ADC News, ele está há 14 anos no mercado em São José dos Campos. Ele é dirigido nas indústrias e tudo isso que está acontecendo aqui é um marco na história da imprensa regional. Acreditamos que daqui a um ano teremos outros produtos que eu e a Yara estamos pensando e vamos ocupar um espaço, uma lacuna que existe aqui no mercado editorial. Aqui, então, o serviço de impressão dos jornais, tanto do ADC quanto do DT, vai ser feito aqui agora? O ADC News e o Diário de Taubaté vão ser impressos aqui. Fora dessa máquina que você está vendo, que é nova, eu vou trazer as minhas máquinas que estão na gráfica do Diário de Taubaté, que funciona lá em frente do DSU, na Rua Urbano Alves de Souza Pereira, que é uma planeta plana, bicolor, que também faz colorido em todas as páginas, com muito mais trabalho, gasta muito mais tempo do que essa. Se o meu jornal hoje demora 8 horas para ficar pronto, ele vai ficar pronto nessa máquina aí em 2 horas. Eu vou ter muito tempo livre para prestar serviço para terceiros. E essa é uma máquina, olha, ela mede 26 metros, ela tem 5 metros de altura. Ninguém tem uma máquina dessas de São José até Volta Redonda. A Jaque tem uma. E lá no Santuário de Aparecida, na editora Santuário lá em Aparecida, tem semelhantes, mas ninguém tem uma como esta, principalmente com tempo para prestar serviço, porque a gráfica do Santuário, que podia fazer alguma coisa, está terceirizando seus serviços de tão abarrotada de trabalho que ela está. Então tem uma demanda muito grande de produto gráfico aqui na região, de material impresso, que vai para São Paulo e que é a que a gente quer pegar, é a que nós estamos dispostos
a fazer a partir de agora de dezembro. E a mão de obra? Então, como sendo máquinas as mais modernas, diminui um pouco a mão de obra? Requer um número menor de pessoas? Olha, essa máquina funciona assim. Um funcionário aperta o botão e o jornal vai tacar na outra ponta, pronto. No meio da máquina tem um rapaz que toma conta do tinteiro. Ela funciona com 2 funcionários. Mas isso não quer dizer nada, quer dizer muito mais. Quer dizer o seguinte, que nós vamos contratar pessoas, porque nós vamos ter produtos para encartar, nós vamos ter muito material para encarte, vamos ter vendedores, vamos ter arte finalista. Então nós não só estamos investindo, como estamos criando empregos. E a gente pensa em só crescer, ninguém pensa em andar para trás, né? Nós só pensamos em andar para frente. Com certeza, então está uma expectativa super positiva agora com a parceria? Sem dúvida, acreditamos nesse crescimento do mercado e vamos gerar empregos, e os profissionais que vão atuar nessa máquina são profissionais mais qualificados, exige esse conhecimento. E pretendemos oferecer trabalhos com qualidade, com preço. Acima de tudo, o importante é frisar que ela vem para consolidar o futuro do Diário de Taubaté e o futuro do ADC News, que são produtos hoje já aceitos no mercado e tem o seu espaço e tem o seu mercado para crescer. É isso que eu vejo. E agora as agências de propaganda também vão poder contar com vocês. A Yara poderia até dizer sobre isso, porque ela imaginou a festa dentro dessa data que as agências... Então fala pra gente, Yara. Esse contato agora com as agências de propaganda vai ser até mais positivo. Vai ser bem mais positivo. Inclusive, coincidentemente, 4 de dezembro é o Dia Mundial da Propaganda. E da nossa programação de inauguração da gráfica, da máquina, lançamento de um livro com a história dos 35 anos do Diário de Taubaté, que vai ser também neste sábado, a gente vai brindar ao Dia Mundial da Propaganda com as várias agências, nossas clientes ou futuras clientes, que estarão aqui conosco. Então, a partir de quando as pessoas já podem começar a procurar vocês, já para os serviços, né? A partir do dia 6 a gente já vai aceitar encomendas. Embora a gente ainda esteja fazendo os testes finais na máquina, ela já deu mostras de que a impressão vai ser maravilhosa. Com certeza, se Deus quiser. Um detalhe que é importante frisar, que são 2 jornalistas que vão tocar essa gráfica. Então, é uma coisa inédita aqui na região, que não tem jornalistas, são donos de gráfica rotativa. São empresários as pessoas do ramo gráfico e, diferentemente de todos eles empresários, somos 2 jornalistas que estamos entrando para o ramo gráfico e a gente espera, já com a nossa experiência de vida, ter aprendido como fazer bem feito, fazer certo, fazer com boa qualidade, com bom preço e no prazo certo. Que bom, então muito obrigado pelas informações. E agora a Claudinha vai mostrar pra gente tudo aqui, a gráfica, todas as máquinas, né? Para você aí de casa conhecer a nova gráfica da DT, agora em parceria com o ABC News de São José dos Campos. Vamos ver?
o jornal O Diário de Taubaté inaugura hoje a sua gráfica denominada Stipe Júnior, gráfica jornalista Stipe Júnior, em comemoração aos seus 35 anos de existência, lançando também o livro 35 anos de ousadia. E nós, da TV Cidade, viemos fazer esse importante registro jornalístico para a cidade de Taubaté. Entre os dois veículos de imprensa. Nesta data festiva, também entra em funcionamento a nova máquina rotativa Zircon, recentemente adquirida pelo Diário de Taubaté. Aproveitamos o espírito das festas para lançar o livro Diário de Taubaté, 35 anos de ousadia, escrito por dezenas de personalidades que conhecem a história do Diário de Taubaté. E, finalmente, no mais tradicional congraçamento, utilizaremos o momento para festejar o Dia Mundial da Propaganda, comemorado nesta data. Agradecemos a presença de todos e convidamos o Bispo Emérito e jornalista Dom Antônio Afonso de Miranda para que ocupe o centro do palco. Titular do Diário de Taubaté, para que se posicione à direita do senhor Bispo. Convidamos o senhor Paulo Torraca, titular do jornal ABC News, para que se posicione à esquerda do senhor Bispo. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. José Luiz Berdinaschi.
cidade de Jacareí. Vereadora Amélia Naomi, neste ato representando o Poder Legislativo de São José dos Campos. O senhor Jorge Rata, representando a Academia Vale Paraibana de Letras. O senhor Pedro Luiz de Abreu, representando o Taubaté Country Club. O senhor Camões Filho, representando o Sindicato dos Comerciários. O senhor Cássio Rosas, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda do Vale do Paraíba. O senhor Ednei Rovida, representando a Associação Comercial Industrial de Taubaté. E todos os jornalistas aqui presentes que estão prestigiando a nossa querida Yara de Carvalho. Convidamos o vereador Chico Saad para que componha o palco também, por favor, ao lado da Yara. E para lhes dar as boas-vindas, convidamos a jornalista Yara de Carvalho para que faça uso da palavra. Bom dia a todos. Já conversei com todos vocês em particular, cumprimentei, agradecer a presença. E hoje é um dia especial para o Diário de Taubaté, consequentemente para mim e principalmente para os planos que foram feitos há 35 anos atrás. Pelo jornalista Stipe Júnior. Todo mundo admirado por ter comprado uma máquina. E aí, para eu ficar menos triste, que eu estou querendo chorar por causa do Stipe, eu vou dizer que eu estou fazendo que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. E eu trouxe a máquina por causa disso. Bom, é um passo legal para o nosso jornal. A gente estava com muito jornal e pouca máquina, agora a gente já vai ter uma máquina que pode acompanhar o crescimento do jornal. E eu espero que todos vocês, meus amigos, também virem meus clientes quando for o caso. E quero ressaltar que hoje nós estamos inaugurando a gráfica do DT neste prédio aqui, para onde virão as nossas outras máquinas que se encontram na gráfica antiga, lá no bairro Santa Clara. As máquinas virão para cá compor essa gráfica Stipe Júnior, essa máquina que daqui a pouco vocês vão ver a estrela dessa festa, uma Simpom 4x4 que faz colorido em todas as páginas, trabalha em todo tipo de papel, faz qualquer tipo de material impresso e que vem suprir uma necessidade da própria região que usa São Paulo para fazer o material que precisa. Eu também quero lembrar que nós vamos lançar daqui a pouquinho um livro que conta a história de 35 anos do Diário de Taubaté, que foi escrito por 100 mãos, 120 mãos, 140 mãos, sei lá, por vários autores que durante esses anos participaram de alguma fase da história do jornal. E eu quero também falar que depois a gente vai fazer o tintim pelo Dia Mundial da Propaganda. Quero agradecer a Heineken, que trouxe cerveja para nós. Quero agradecer ao Jorge, nosso vizinho, o Via Vale Garden, que veio mostrar a maquete aqui para todo o pessoal que não é de Taubaté, que tem muita gente da região inteira aqui. Quero falar que somos todos parceiros, todos amigos, e vamos comemorar juntos, que essa é uma data muito especial. Parabéns para mim, parabéns para vocês todos. Registramos e agradecemos a presença do senhor Jacir Cunha, gerente de planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté.
Convidamos o senhor Gustavo Turraca, sócio do empreendimento, para fazer uso da palavra e dar as explicações técnicas acerca do novo empreendimento. Bom dia a todos. Vocês viram que a Yara chegou aqui, mudou tudo, né? Esse é o jeito dela trabalhar, certo? Eu gosto muito da Yara, da que a gente está acompanhando agora, a gente é parceiro agora. Eu vou falar para vocês um pouco do que é a DC News também, muita gente não conhece, e explicar a máquina que vocês vão ver, essa surpresa que a gente preparou para vocês. Bom, a DC News, junto com a Yara, que é do Diário de Taubaté, nós fizemos uma joint venture que está atrelado a tudo que é mais moderno nas indústrias, é um conceito das indústrias isso. E a gente criou essa gráfica, certo? Por quê? Para poder ficar de olho no futuro, a gente está de olho no futuro, certo? O que é isso? Essa possibilidade de uma união de duas empresas que vão compor uma nova empresa, que é a Gráfica Stipe Júnior. E isso possibilita, tanto o Diário de Taubaté quanto a DC News, a estar de olho no futuro do mercado dos jornais, porque agora a gente vai ter gráfica própria, rotativa, a Yara vai poder atender o jornal dela, que cresceu muito nos últimos anos, e nós também vamos poder atender o nosso jornal, que é o DC News, São José dos Campos, que também cresceu muito nos últimos anos. Eu sei que a Yara está emocionada, a minha família, meu pai, o Paulo lá também está emocionado. É um momento muito importante para a gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, todos que estão aqui. A Yara já agradeceu a Rainer, que é parceira da DC News, do Diário de Taubaté há muitos anos. E a gente tem um carinho muito especial ao shopping, que vai se instalar praticamente ao nosso lado, que vai também ser importante para a gente, né, para os fornecedores, para a gente vai nos atender, questão de logística, vários assuntos que vai ser importante para nós. E eu vou explicar para vocês o que é a Zircon Conforme, o que é o diferencial dela. Ali na frente, muita gente acompanhou, e eu queria agradecer aos colaboradores, futuros colaboradores dessa gráfica que está nascendo hoje. Foram o Luiz Carlos, o Marcos, todo mundo que está nos apoiando, montou um portfólio do que essa máquina possibilita fazer. Vocês viram que ali na frente tem tanto panfleto de supermercados, jornais. Essa máquina ela consegue fazer isso. Ela vai ser importante por conta disso. Nós vamos atender uma demanda desde o sul de Minas até o fundo do Vale, até a região de Guararema, que não consegue ser atendida hoje. Tanto Taubaté e São José dos Campos são as principais cidades aqui da região também. Litoral Norte, etc. Eu quero agradecer muito aos colaboradores dessa nova gráfica que suaram a camisa, conseguiram colocá-la aqui. Foram muitos dias de trabalho, muitos quilômetros rodados, muitas noites sem dormir, né? Foi fantástico. A gente está chegando aqui hoje é dia 4 de dezembro, mês de festa, e eu queria agradecer a todos vocês, em nome do ADC News, eu sou diretor lá, em nome do meu pai, com a gente, em nome da Yara. Muito obrigado e que vocês sejam nossos parceiros. Muito obrigado, pessoal. Enquanto a Bárbara solta os papeizinhos picados para a gente comemorar, eu vou pedir às autoridades que, por favor, continuem posicionados onde estão, porque dentro de alguns segundos nós iremos descerrar o manto que cobre a nova máquina. Bárbara. Comande juntamente com o bispo emérito o descerramento da bandeira de Taubaté para que todos possam ver a nova Zircon adquirida pela Gráfica. Paulo Turraca, vereador, Gustavo, por favor, vão se posicionando para fazer o descerramento do manto, que no caso é a bandeira do município de Taubaté.
Camões, como que você está vendo uma realização dessa do Jornal Diário de Taubaté, idealizado pelo ilustre amigo nosso, jornalista Stipe Júnior? Eu gostaria, primeiramente, cumprimentar a Yara e a direção do Diário de Taubaté por acreditar em Taubaté, fazendo esse investimento maravilhoso, modernizando a gráfica do Diário de Taubaté com essa máquina Zircon, que realmente tecnicamente top de linha em termos de impressão em offset. É uma máquina super moderna que inclusive ela elimina um processo na confecção do jornal, que é a necessidade de se fazer o fotolito. Com isso, do pestap já vai para a chapa de zinco para a impressão, agiliza, moderniza e diminui os custos de produção, o que vai ser muito bom, não só para a empresa, mas também para os donos de jornais que vierem a trazer os seus jornais para serem impressos nessa gráfica, porque com isso eles terão um preço realmente mais competitivo, e é isso que os donos de jornais esperam ter, com a facilidade inclusive da gráfica ser aqui em Taubaté. Então, de modo que eu gostaria de cumprimentar o Diário de Taubaté por acreditar na cidade, por esse grande investimento. E lembrar nesse momento, sem dúvida, a memória do nosso querido e saudoso Stipe Júnior, jornalista assim, ilibado, profissional esmerado, que tinha uma belíssima voz, atuou na Rádio Aparecida, na fase áurea da Rádio Aparecida, quando a Rádio Aparecida tinha como diretor artístico o meu querido e saudoso jornalista Boeri Neto, que foi meu diretor de redação no Jornal Diário de Taubaté, e o Stipe era o apresentador do jornalismo da Rádio Aparecida e a voz padrão da Rádio Aparecida, na fase áurea da Rádio Aparecida, quando numa pesquisa nacional a Rádio Aparecida detinha o maior Ibope em todo o Brasil. E o Stipe era o carro-chefe da Rádio Aparecida naquele momento. De modo que, além de ser um grande jornalista de texto, ele cobriu grandes matérias para o jornal Estado de São Paulo, ele também foi um grande locutor. E eu tive a subida honra de acompanhar o Stipe em muitas viagens, em muitas reportagens, viajando praticamente pelo Brasil todo, num momento assim muito auspicioso da imprensa de Taubaté, e de modo que naquele momento, lá nos anos 70, 80, nós tivemos a oportunidade de viajarmos pelo Brasil todo, conhecermos desde a Transamazônica até o Rio Grande do Sul, num momento muito bom da imprensa, não só de Taubaté, mas de todo o Vale do Paraíba. E eu estava conversando agora com o colega Adilson Barbosa e também com o Dom Antônio, nosso bispo emérito aqui de Taubaté, que eu tenho a honra de tê-lo como confrade na Academia Taubateana de Letras, e eu lembrava uma história do Stipe bastante interessante. Nós tínhamos ido numa viagem à Bahia, lançamento de um automóvel da Ford, inclusive o assessor de imprensa nacional da Ford à época, Luiz Carlos Seco, está presente hoje prestigiando este evento. Nós estávamos voltando da Bahia e no avião praticamente só tinha jornalista. E um dos jornalistas presentes era o repórter Tico Tico, que foi um grande repórter em São Paulo, conhecido nacionalmente. E o Tico Tico, aliás, as pessoas de Taubaté, os mais antigos, que conheceram o poeta Dias Monteiro, lembrem a memória, o jeitinho do Dias Monteiro. Ele era o Dias Monteiro escrito. E o Stipe sentou-se ao lado do Tico Tico e começou a conversar com ele. Quando houve a Revolução de 64, os mais antigos lembram que na reconstrução da democracia, na reconstrução do Brasil
pós-Revolução 64, houve uma campanha chamada Ouro para o Bem do Brasil. As pessoas tiravam anéis, alianças, correntes de ouro, doavam para essa campanha para que fosse criado um fundo para reconstruir o Brasil. O Tico-Tico foi um dos idealizadores e organizadores dessa campanha aqui no estado de São Paulo. Só que, lamentavelmente, boa parte desse dinheiro arrecadado acabou desaparecendo. Esse dinheiro, ninguém sabe quem deu fim nesse dinheiro, mas, enfim, não serviu ao propósito cívico da campanha. O STIP não perdeu a oportunidade e, estando ao lado do Tico-Tico, indagou a ele. Tico-Tico, gostaria, como repórter, de perguntar a você, aonde foi parar o dinheiro da campanha Ouro para o Bem do Brasil? O Tico-Tico, que de certo estava cansado de justificar, ele que era um homem sério, honesto, não foi o responsável, mas de certo, por ser um dos coordenadores da campanha do estado de São Paulo, estava cansado de dar explicações, ele ficou tiririca. Resultado, houve um bate-boca entre eles lá em pleno avião e a gente até brincava que quase que o Tico-Tico jogou o STIP lá de cima, a 10 mil pés de altura do avião, nesse retorno nosso à Bahia. De modo que eu lembro essa passagem para mostrar essa figura humana do STIP, essa pessoa, não só o profissional STIP, mas também essa pessoa que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa brincalhona, que tinha um perfil assim, um tanto quanto austero, né? Até pela sua origem alemã, mas que era uma pessoa assim, maravilhosa, de um bom coração, que ajudava todo mundo, de modo que eu quero, em nome da Iara, saudar o Diário de Taubaté, reverenciar a memória do STIP Júnior e cumprimentar a todos os diários de Taubaté, até pela feliz ideia de dar a essa gráfica o nome de Gráfica STIP Júnior. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Conversamos com Camões Filho, que contou um pouquinho da história, né? Da história não só de Taubaté, mas também do nosso país, né? Contando essa história aí do ouro para o bem do Brasil. Nós estamos aqui também com Adilson Barbosa, que é radialista, jornalista, articulista também do Jornal Diário de Taubaté. Fala um pouquinho para nós, Adilson, da importância deste empreendimento para Taubaté, também lembrando na saudosa memória do nosso querido amigo STIP Júnior. Um abraço a todos os telespectadores, um abraço a Cláudio, Jefinho, enfim, a todos os nossos queridos amigos da TV Cidade, a vocês todos. Aliás, já participamos juntos no programa com o Bonani, tivemos aí o privilégio de participar ao seu lado. Olha, primeiro que esse empreendimento é fantástico. Eu até hoje, como você escreve também para o Diário, tenho a coluna Bola de Meia há muitos anos, e hoje até escrevi um artigo falando disso, dessa evolução, pegando a época antiga, quando nós começamos ali com o STIP, convidado que fomos por ele, tivemos uma passagem, eu escrevi um bom tempo, aprendi muito com o STIP, que foi um jornalista fantástico, um mestre, e eu tinha várias vezes a oportunidade de dialogar com ele, e bater aquele papo, trocar ideias. Aprendi muito com o STIP. E eu era iniciante. Já antigamente escrevi para a Tribuna, mas ali no Diário era iniciante. Então foi uma convivência benéfica, maravilhosa, porque aprendi demais com o STIP. Depois saí, fiquei algum tempo fora, ele acabou me convidando novamente para voltar. Voltei e tivemos mais uma grande época, grandes momentos saudáveis de aquele entrosamento com ele. Felizmente, viemos a perdê-lo, está lá com Deus, mas eu repito que foi um jornalista fantástico, um mestre de profundo conhecimento. Sabemos da sua história, que teve a oportunidade de conversar, de entrevistar grandes nomes, inclusive internacionais,
trabalhou no estado de São Paulo, enfim, se formos aqui falar das suas qualidades, das suas condições, levaríamos aqui o dia inteiro falando. E depois da morte do Stipe, que a gente lamentou profundamente, mas não tanto, por que não tanto? Porque ele foi para Deus, ele está lá com Deus, pelo seu trabalho, pelo pai que foi, pelo marido, por tudo e tal. Aquilo nos deu uma pequena preocupação com relação ao jornal. Mas, surpreendentemente, a nossa querida Yara, que é também uma jornalista maravilhosa, eu sou fã da Yara, como era fã do Stipe, ela nos surpreendeu. Porque ela deu um desenvolvimento também fantástico ao jornal, usando a mesma terminologia, colorindo, colocando internet, colocando a televisão, o DT do jornal. E agora com esse maquinário maravilhoso, extremamente moderno, esse entendimento com o jornal também de São José dos Campos. Surpreende, porque você vê o jornal de uma cidade que é lógico, que cresce como Taubaté, mas uma inovação, um grande crescimento, e a gente fica feliz com isso, nós que escrevemos. E hoje, inclusive, como eu disse no artigo, eu conto um pouco dessa história e até digo o seguinte: aqueles que escreveram, que escrevem e que vão escrever toda essa trajetória do Diário Taubaté. Maravilhoso, maravilhoso, parabéns a Yara, repito, eu acho ela fantástica, sou fã da Yara. E tem mais, além do mais, tem uma coisa, a Yara tem um talento extraordinário. E ela às vezes não usa tanto esse talento porque escreve pouco. Deveria escrever mais. Sempre digo, Yara, você precisa escrever mais, porque você é talentosíssima como jornalista. Então é isso, meu querido. E vamos torcer para cada vez mais o Diário cresça. E nós estamos sempre aí, sempre, enfim, até quando, sei lá quando, mas nós estamos aí prestigiando, contribuindo e fazendo também parte dessa história maravilhosa, bonita do Diário Taubaté. Parabéns a Yara, parabéns a toda a diretoria do jornal, parabéns aos colunistas e parabéns aos leitores, que cada vez mais terão um jornal de uma alta eficiência e de muita categoria para a cidade de Taubaté. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos aqui com mais um jornalista da época de Stipe Júnior, o Antônio Carlos Seco, que vai falar um pouquinho para nós desse empreendimento e também um pouco da vida desse jornal que você conhece bastante, né, Antônio? Bom, nós estamos aqui com o jornalista Luiz Carlos Seco, que é jornalista da época do nosso amigo saudoso Stipe Júnior, e que vai falar um pouquinho para nós desse empreendimento e também, né, da vida desse jornal que você conhece bastante, né, Luiz Carlos? Bom, falar do Stipe é falar da profissão jornalística de uma maneira muito forte. Por quê? Trabalhei junto com o Stipe e sempre tive nele o exemplo do empreendimento, da luta, da coragem, da abnegação. Não tinha horário, não tinha distância, não tinha nada. A notícia, ele é o homem da notícia, ele ia atrás da notícia sempre que fosse, vamos dizer, permanentemente. E ele fazia de tudo que fosse possível para conseguir a notícia para transmitir para os leitores. Sempre foi assim. Ele foi correspondente do Estadão, Estado de São Paulo, aqui na região. E eu ainda, quando trabalhava no jornal Estado de São Paulo, sempre mantive relacionamento com ele e aprendi muito com ele, principalmente esse sentido empreendedor. E hoje esta casa não me surpreende porque eu aprendi muito com o Stipe e sei que a Yara e a Glaucia e toda a equipe também aprenderam com ele, porque fazer um empreendimento como esse, nesse momento, precisa muita coragem e muita abnegação. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido amigo do Stipe e de ver as duas meninas aí inaugurando um empreendimento como esse. Tá? De absoluto parabéns. Muito obrigado pelo seu depoimento. Okay.
Eu que agradeço, fico muito satisfeito com a honra. A TV Cidade mostrou um pouco para você do jornalismo de Taubaté, registrando a inauguração desse grande empreendimento do Diário de Taubaté. José Maria para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.